Oi, gente. Vamos falar agora sobre a narração. A narração sempre apareceu nas provas do Enem, né? Principalmente para trabalhar a interpretação de texto. Mas a gente também tem que estudar e tem que ter o conhecimento da narrativa em sua estrutura. Por isso é importante a gente entender, né, os elementos que fazem parte da narrativa para trabalhar, inclusive, a interpretação do texto. A gente não pode esquecer da construção, quando for ler o texto narrativo, né, da construção do foco narrativo, né, que muita gente acaba confundindo com o narrador. Né? O foco narrativo é a perspectiva por onde é contada a história, que pode ser de primeira ou terceira pessoa, caracterizando aí sim o tipo de narrador. O tempo, né? Como é construído o tempo. Existem narrativas que giram em torno do tempo, colocam o tempo como elemento principal. Outras que nem abordam o tempo, que nem são tão... O tempo não constitui um elemento importante, né? Então tem que estar de olho nisso. O lugar, né? O lugar também passa a ser importante. Por exemplo, o Graciliano Ramos, quando trabalha Vidas Secas, o lugar é quase que um personagem, né? Ele faz parte, o cenário é tão seco, né, quanto os personagens, é tão árido quanto os personagens. Então o lugar também é importante porque ele está próximo à construção do texto em alguns autores, né? Além do personagem, do lugar, do foco narrativo, é importante também estudar o enredo, né? A construção do enredo, as etapas dos fatos a serem desenvolvidos, né? A apresentação, né? Como se apresentam os personagens, como é desenvolvido o conflito, né? O clímax da história, o desfecho. Então é importante você reconhecer essas partes do enredo. E por fim, os personagens, né? Reconhecer o protagonista, saber a diferença com o antagonista, compreender também quando ele é o principal, o secundário, ou seja, é preciso intimidade com a estrutura do texto, portanto, com os elementos, para você compreender a narrativa e aí sim interpretá-la. Bom, vamos para uma questão que vai trabalhar com uma narrativa. Vou ler para vocês. O título é Celebridades Instantâneas. Hoje em dia, quem aparece num talk show dá uma pisada no hall da fama. Sai da sombra do anonimato. É como se o próprio Deus acendesse um spotlight. Aproveite, chegou a sua vez de brilhar. Houve época em que nem escrevendo os sertões se alcançava de pronto a celebridade. Carlos Drummond de Andrade, pouco chegado à autopromoção, apenas se tornou conhecido, não lido, pelo público já nos finais dos 80 anos. Van Gogh, mesmo decepando a orelha para presentear a namoradinha, ato romântico e original, permaneceu na obscuridade até o final da vida, sem vender um único quadro. As portas do sucesso atualmente são mais acessíveis, podem ser transpostas em minutos. Chamam-se talk shows ou, em linguagem bárbara, programas de entrevistas de televisão. É um gênero de espetáculo de baixo custo porque os entrevistados, doidos para aparecer no vídeo, naturalmente não cobram nada. Muito pelo contrário, muitos até pagariam. Quando o entrevistado, mesmo ignorado pela crítica, cai no agrado do auditório, o referido peixe está vendido. Lembro o espivitado autor de um espanador giratório a pilha de duvidosa utilidade. O público adorou à primeira vista o curioso inventor. Foi no seu papo solto, riu quanto pôde e aplaudiu frenético. Soube-se que vendeu milhares de espanadores giratórios encalhados há anos. Torno a lembrar Van Gogh em vida o mais João Ninguém dos gênios, o Durango Biruta que pintava telas que hoje valem dezenas de milhões de dólares. Theo, humano e protetor, após a dramática amputação para salvar Vincent, certamente recorreria aos programas de entrevistas, a última chance de sucesso artístico e equilíbrio mental. E antes de exibir seus girassóis, talvez perguntassem ao pintor: não querendo interromper e já interrompendo, o que você fez com a sua orelha? Ou aprovassem: sem orelha você até que fica uma gracinha, Van. Ou se arrepiassem a ponto de não fazer uma entrevista. Nossas estrelas comerciais entram agora e depois a gente volta. Bom, para quem não lembra, né, Girassóis é uma obra conhecida do Van Gogh, tá? Pintor do final do século XIX. Esse é um texto do Marcos Rey, tá? Crônicas para Jovem,
E vamos então ao enunciado. O cronista usa da ironia em diversos pontos do texto, porque a intenção de, letra A, defender as pessoas que querem ser famosas aparecendo nos talk shows. A ironia seria para defender? Não, né? B, criticar as pessoas que não valorizam Vincent van Gogh. Era esse o objetivo do texto? Também não. Apesar de citar Van Gogh, não era esse o objetivo. Fazer humor com os escritores e pintores que não conseguiram fama? Não, ele até critica esse fato, mas ele não usa ironia, né, para fazer humor com isso. Letra D, humilhar os telespectadores de talk shows que aplaudem tudo? Então, também, apesar de dar uma solapada aí no público, não é o objetivo total do texto. Criticar a sociedade de um modo geral, aqueles que querem apenas a fama e os que aplaudem? Aí sim, a gente tem as duas partes. Não só o público, que ele realmente solapou, mas também aqueles que fazem de tudo para aparecer, né? E aí a gente tem a letra E como nosso gabarito, nossa resposta.